bem-vindos de volta. Neste painel, nós teremos a participação de um convidado internacional. Então, haverá tradução para o português pelos fones que vocês já retiraram. Da mesma forma que as sessões anteriores, as perguntas devem ser feitas através do nosso aplicativo do Congresso. Então, neste momento, eu convido ao palco para participar da sessão 6, Tokenização, o vice-presidente sênior global de risco da Visa, Mark Nelson. Please welcome. O vice-presidente de produtos da Mastercard para a Cone Sul, Valério Murta. Bem-vindo, Valério, por favor. E como moderador deste painel, eu gostaria de convidar o presidente da Elo, Eduardo Chedi. Boa tarde, gente. Tem uma apresentação aparecendo aí já para vocês ou não? Não? Então vamos lá. A gente preparou aqui uma apresentação bastante breve e, na verdade, o objetivo dela não é cobrir em profundidade o que é a tokenização, nem a oportunidade, mas sim dar uma visão comum a todos, para que daí a gente entre na parte interessante disso aqui, que vai ser o debate logo em seguida. Então vamos lá, por que aqui hoje a gente está falando sobre tokenização? Isso parece ser um dos tópicos mais quentes aí da indústria nos últimos tempos. E basicamente, acho que por uma razão, porque ela realmente agrega uma camada adicional de segurança para pagamentos digitais, que é algo que todo mundo tem a plena convicção de que só cresce, mas talvez mais do que somente isso, porque ela teve a adoção não só dos grandes sistemas de pagamento no mundo, mas também daqueles grandes players que jogam na arena dos celulares. Então, tokenização, quando a gente olha para a parte mais fundamental disso, ela não é de hoje, ela existe há mais de 20 anos na indústria de meios de pagamento. Estou tentando mudar aqui, mas ele não está indo. Será que alguém pode mudar para mim, para a próxima? Aí. Então, tokenização, se a gente fosse ver a parte técnica mesmo da coisa, ele não é nada muito mais complexo do que esconder ou mascarar um número de cartão real que existe. Então você coloca de uma outra maneira para que você não tenha que guardar um número real. E daí você pode distribuir isso de maneira mais segura. Agora, por que é que isso, que já existia 20 anos atrás, se você pegasse os grandes e-commerce dos Estados Unidos, no ano 2000, por exemplo, boa parte deles tokenizava o seu número de cartão. O que mudou em tudo isso? E ele tokenizava para quê? Para não ter que guardar o número real do cartão no seu próprio site. Isso diminuía o custo, porque ele não tinha que ser PCI, ou um nível menor de PCI, e garantia mais segurança. Agora, o que mudou em tudo isso? O que mudou primeiro, definitivamente, a gente está falando agora de um mundo em que você tem novos devices, e você tem o celular como a ponta de lança dessa questão, e isso fez com que a tokenização seja uma maneira de transferir toda aquela conveniência que sempre tivemos no cartão para os celulares e uma visão talvez um pouco mais ampla de tokenização. Porque tokenização em si é só você mascarar o cartão. Só que aqui a gente está falando de um sistema muito mais amplo, em que você tem todo o ciclo de vida dessa tokenização. Então, vai desde o chamado provisioning de um cartão dentro dessa plataforma, mas também quando você tem que deletar um cartão, quando você tem que renovar um cartão. Então, isso tudo passa a ser uma administração, uma gestão muito mais ampla, muito mais complexa, mas que é aderente
ao CRM, a toda a parte que vê que a experiência do cliente ele tem que ser, no mínimo, igual à que ele tinha no cartão. Então, essa nova visão do sistema como um todo é o que realmente está possibilitando que a tokenização exploda. Eu estou sendo bastante otimista aqui com a explosão, mas definitivamente é um dos caminhos que todos estão perseguindo para conseguir conquistar uma experiência do cliente realmente melhor do que a atual na parte digital de pagamentos. E qual é a evolução para isso? A gente falou aqui anteriormente, acho que quem participa desses congressos, não tem um congresso que não se fale da internet das coisas, dos múltiplos tipos de aparelhos que estão surgindo e que vão surgir, desses 50 bilhões de aparelhos que possivelmente vão estar nas mãos dos consumidores em 2020, mas isso realmente é para onde todo mundo olha e fala, olha, com a tokenização você realmente poderia transformar qualquer um desses aparelhos conectados num meio de pagamento seguro e que mantém as mesmas características de segurança e conveniência que a gente tinha antes, isso sendo o requerimento mínimo. Alguns deles vão oferecer até uma experiência superior à que a gente tem hoje. Isso, obviamente, traz uma série de desafios para toda a indústria, porque a gente está falando de uma multiplicação tremenda de devices, de experiências e, claro, manter a segurança e a conveniência é uma das partes que o sistema nunca vai abrir mão. E também novos players, né? Porque quando a gente olha a indústria, ela tinha talvez aí cinco pernas fundamentais. Porque você tinha um emissor, você tinha o adquirente, você tinha um portador, você tinha o estabelecimento comercial, você tinha a bandeira, mas agora, toda essa parte de tokenização, ele envolve novos players, que são os players que são os donos dos devices, você envolve os gateways, você envolve uma série de possíveis, o que eles estão chamando aí de token requester, ou seja, quem é que puxa um token, quem é que vai lá e pede esse token. Então, a gente está ampliando não só o número de devices, mas o número de agentes que possivelmente vão jogar, e isso torna todo esse ambiente mais complexo, ao mesmo tempo, ele se torna também muito mais cheio de oportunidades. Falando aí um pouco de os três pilares básicos, né? Então, ele definitivamente agrega uma camada de segurança bastante importante para os pagamentos digitais. Todos esses tokens eles podem ser, vamos dizer, linkados a um device único. Ele pode ser linkado aqui, só possa se utilizar em um tipo específico de estabelecimento comercial, ou seja, o número de parâmetros que pode se colocar dentro de um token é efetivamente superior e consegue agregar não só a parte de diluir o risco, porque você está distribuindo números diferentes de cartões, que se em algum momento forem pegos por alguém, não poderão ser utilizados de maneira geral e restrita. Ao mesmo tempo, ele agrega a parte de facilidade de integração, porque a gente não está mudando os caminhos básicos, as trilhas que já existiam para todo o sistema de pagamentos. Ou seja, a gente não está criando aí, agora eu tenho que digitar algo a mais. Eu não tenho que mudar toda a infraestrutura do ponto de vista do e-commerce, por exemplo. Ou seja, ele usa os trilhos já construídos com uma segurança adicional. E, obviamente, ele tem essa possibilidade de, ao ficar mais próximo dos wearables, de todos esses aparelhos que vão ser conectados, ele tem uma capacidade de melhorar a experiência total de compras e de vida no final do nosso cliente. Alguns desafios extra quando a gente fala aqui do Brasil. Então, definitivamente, a gente tem aqui uma rede de terminais que já estão capacitados para pagamentos móveis NFC, talvez seja, tirando a China, talvez seja a maior rede. No entanto, a gente ainda tem alguns pontos que precisam evoluir. Eu me concentraria na parte de TEF, que é talvez a parte que a gente ainda precise de um avanço grande, e a parte de TEF, se você estiver falando de pagamentos recorrentes, é onde você tem um grande volume de transações. Além disso,
não vamos subdimensionar o desafio de introduzir uma nova cultura de pagamentos, porque, vamos falar a verdade, é muito fácil você tirar o seu cartão do bolso, colocar num terminal e fazer um pagamento. Qualquer coisa diferente disso oferece muita oportunidade, mas ele oferece também um desafio de fazer com que as pessoas entendam isso e vejam isso de uma maneira como algo que está agregando a experiência deles. Então, fundamentalmente, a gente tem desafios aqui que são de tecnologia de rede, mas talvez um dos grandes desafios que a gente tenha seja o desafio realmente de fazer com que as pessoas adotem isso de maneira em que elas vejam uma vantagem em relação ao que a gente tem atualmente. Bom, gente, isso era um resumão. Agora a gente vai começar aqui o debate e até que chegue o iPad aqui com as perguntas para mim, eu vou começar aqui com uma pergunta, só para esquentar aqui um pouco o ambiente. Mark, a gente viu o lançamento da Apple Pay um tempo atrás, muito se falou, muito se comenta globalmente, mas também houve uma série de dúvidas e um ruído bastante grande em relação a qual o tipo de fraude que vem acontecendo, quais são os pontos de atrito com os clientes. Pode dar para a gente uma visão de o que está funcionando, o que não está funcionando na visão global dessa história? I'm going to speak in English, everyone. You know, I could spend an hour just talking about the issues that we've seen and the experience working with Apple. We started working with them years ago, and you know, Apple is very focused on consumer experience, right? That is what makes their brand. And so for us, it was all about balancing friction and experience. And so we wanted to make sure that when consumers got a new iPhone and they loaded their card information into the device, that it'd be a good experience, which meant we didn't want to challenge many consumers to have to go and download an issuer's banking app and get a one-time passcode, because we've seen through experience that when a consumer has to go get something else, the abandonment rate is high. And that's the last thing we wanted, was to invest all this time and money in getting a great security solution deployed, but no consumers could adopt it because there was too much friction in the provisioning setup. And so you can argue that it was a challenge for us because we're trying to balance convenience and friction, security, but we probably let too many suspicious transactions go through the process. And the challenge that we all have, as every issuer is going to have globally, is how do you remotely validate a cardholder, right? It's hard. Anyone who's in this business knows trying to remotely validate someone, it's a challenge. And criminals are very good at impersonating the genuine consumer. And so what happened was, it used to be that you would load your card into Apple. If Apple thought something was suspicious, we would send that suspicious indicator to the bank, and the bank would then send a message to the consumer saying, please contact this number before you can complete the provisioning. Well, criminals were smart enough to call into the bank, and they had enough information on file for the cardholder that they could get themselves through the provisioning process. And so you saw a lot of true criminals with stolen card data getting their cards provisioned on the mobile device. And so that is what created a lot of the fraud initially. And you can argue also that it's a new process and it's a new project for everyone. We had very aggressive time frames. I mean, we're working with Apple, and Apple does things in months, not years, which is kind of typical for payments. And so it was us trying to get very quickly to marketplace something that we thought was valuable, and we are still just fine-tuning how this provisioning process will work. So I'm optimistic that long-term we'll refine and get this figured out, but it is still a challenge for us, is how do you balance that friction and security and convenience when the time the card is being loaded into the device. Algum comentário, galera? Falar em português. Boa tarde, gente. Eu acho que, na verdade, quando a gente viu essa história é recente. Quando a gente fala de tokenização,
O objetivo maior que a gente tem é justamente trazer segurança para o sistema digital. Tudo que aconteceu e que a gente vem estudando e vendo já em produção, no caso da Apple, nos Estados Unidos e tudo mais, foi uma questão muito mais da entrada de dados, como o Mark acabou de falar. Essa questão, ela hoje tem um novo IDMV, que é chamado dessa nova entrada de dados, numa escala, num layer um pouco maior de segurança. Então, assim, não é uma coisa que a gente espera ver realmente daqui para frente. A gente tem uma nova pergunta aqui, que eu vou começar com você, Valéria. Basicamente, a gente tem toda essa questão aí de tokenização, algumas alternativas diferentes de implementação, certo? Cada uma delas tem vantagens e desvantagens, mas a gente está falando, no final das contas, de onde fica o TSP, certo? O gerador dos tokens. Ele poderia ficar no lado do emissor, ele poderia ficar no lado da bandeira, ele também poderia ficar no lado do adquirente. E no final, teoricamente, até mesmo num EC. Poderia comentar um pouco da visão da Mastercard disso e comentando um pouco aí das vantagens, desvantagens e talvez em como é que, dependendo de onde você coloca o TSP, como é que você lida para que os mesmos agentes continuem tendo as informações que eles teriam antes, talvez para sistemas de fraude, para sistemas de recompensa, ou seja, como é que você mantém essa integridade? É interessante essa pergunta, Shedi, porque quando a gente fala de tokenização, a gente tem agora a introdução de novos players também nesse processo. Então, tudo depende de como você vai integrar o seu sistema tokenizado com esses players. Como você falou, hoje a tokenização permite que você ligue todo e qualquer dispositivo digital e ele se torne aí um sistema de pagamentos. Então, você pode ter aí, nesse caso, o token, o gerador de token realmente guardado no emissor, dependendo de como vai ser a sua interação com um device novo. Esse token, esse gerador de token, ele pode estar inclusive também na própria Apple Pay, na própria Samsung Pay, dependendo da forma como ele for instalado. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, é uma diversidade de alternativas. Ele pode estar tanto no elemento seguro do aparelho, ele pode estar tanto no HCE, ele pode estar na nuvem. Então, a diversidade de alternativas que a gente tem quando a gente está falando de tokenização é importante quando da implantação a gente conseguir identificar bem o que a gente quer. Então, quando a gente fala de tokenização, a gente está falando realmente de trazer segurança. E trazer segurança depende muito de como você vai implantar essa tokenização em cada um desses devices. Any comments, Mark? Yeah, I agree. It's tokenization is we're in early days from the network perspective, and there's a lot of great problems that we need to solve, and I think figuring out who's going to be the token service provider across the ecosystem is something that we'll be discussing for quite some time. I think, there are definitely pros and cons with a number of different options. Our ultimate goal with tokenization was to provide clarity to all parties within the ecosystem that the transaction data is a token. And what that means is issuers in the past have deployed their own versions of tokenizations. We call them alternate account numbers, right? But an alternate account number to a merchant, to an acquirer, to a network just looks like a regular account number. We don't know that it's attached to something else. And so the problem with alternate account numbers is that it created these large gaps in the payment ecosystem. And so there's a term that we've been using, omnicommerce, whereby omnicommerce is the blurring of the lines between card-present and card-not-present transactions, right? So you buy something online, but you return it in the store at the face-to-face, right? Or you buy something online and you pick it up. But you're blurring what is happening in the card-not-present channel with card-present channel. And if you start to implement alternate PANs at the point of sale, then you can start to break
that omni-commerce experience. And so what we were trying to do with tokenization is just give visibility to everyone, to the merchants, to the acquirers, to everyone, that this is a token and it does have a linkage to a different account number. So as long as we can figure out a way to deploy that solution so that everyone has visibility, I think we'll all win in that scenario. Marco. Oh, wait for it. Uma das questões que tipicamente a gente escuta dos adquirentes é como é que você, enquanto adquirente, consegue continuar tendo a informação para que você possa fornecer desde Big Data para os seus clientes, os estabelecimentos comerciais, mas também sistemas antifraude, ou seja, nesse ambiente em que o token está, por exemplo, na Visa, como é que você consegue manter isso funcionando? Yeah, so that is, that's been a big challenge for us because tokenizations, when they were initially deployed with Apple Pay and Samsung Pay, there was anger in the merchant and acquirer community because we've now replaced what would have been a known account number with a different value. And they didn't have any visibility. They knew it was a token, but we didn't tell them what was the associated account number behind the scene. So this broke some stuff. And we have been working through EMVCo, and EMVCo is the standards body that creates the token specifications. In the new specification that is coming out, that's been reviewed with everyone, there's a new field, and it's called Payment Account Reference. It's called PAR. And what that is intending to do is create visibility across the merchant and acquirer ecosystem that can link all of the tokens associated with a particular account number. Right? And so an account number will have one payment account reference, and that account reference will be distributed to the acquirers or merchants, and every time, no matter what type of token I'm using for that account number, that same PAR will be distributed to the merchant. So going forward, a merchant will be able to know if an account number has 10 different tokens, for example, they can all relate back to that one account reference number. So we're trying to fix the main problems that we have been introducing into the ecosystem. And obviously, it takes some time. I mean, the first version of the token spec was almost 2 years ago. And it's taken a lot of time to communicate, to talk with acquirers and merchants around the world to help figure out what is the best implementation to go forward, right? Só comentar sobre isso aí, porque acho que esse é o grande ponto importante quando a gente fala de tokenização, porque o que a gente quer é segurança, mas a gente quer também garantir que a experiência de uso, não só pelo portador do token, mas também pela rede, pelo todo o ecossistema da indústria de cartões, tanto o emissor, quanto o adquirente, quanto o próprio estabelecimento comercial, eles sigam a mesma usabilidade que existe hoje do cartão. Então é importante, e essa definição, uma vez padronizada, que é uma coisa que tem sido discutida muito com a EMVCo, é que essa padronização ela chegue e realmente essa informação volte tanto para o emissor quanto também para o adquirente, para que ele também possa continuar tendo as informações que ele já possui hoje com seus estabelecimentos comerciais. Do ponto de vista da Mastercard, os nossos sistemas internos eles continuam trabalhando com as mesmas informações de contas reais, tá certo? Então, toda e qualquer análise de prevenção à fraude, todo e qualquer dado que enriqueça aquela transação, ele continua sendo dado mesmo que para aquela transação tokenizada. E a informação adicional é justamente essa para complementar aí a informação para o estabelecimento comercial ou para o adquirente.